Vamos desenvolver uma classe Java para manipular dados armazenados em uma estrutura de dados do tipo vetor, operações do tipo somatório, média, contagem, porcentagem. Então vamos inicialmente implementar o processo que vai realizar o somatório de todos os elementos do vetor e o processo calcula o valor médio dos valores armazenados no vetor. Veja que o vetor que está sendo sugerido tem tamanho 7, portanto os elementos são indexados a partir de 0, sempre, até o tamanho do vetor menos 1, então de 0 a 6. Então, aqui nessa classe que foi previamente implementada dentro do pacote vetores no meu projeto, nessa classe já tem objeto distanciado de leitura. Vamos declarar o tamanho do vetor, set, a declaração do vetor. Lembro que a declaração sempre tem os elementos sintáticos colchetes, que indicam então que trata-se de um vetor. A segunda parte da declaração nós temos a instanciação. Desculpe, faltou new. Temos a instanciação dos n elementos do vetor x. Então é o processo que aloca a memória, o espaço necessário para armazenar os elementos no vetor. Processo de entrada de dados sempre apoiado por uma estrutura de repetição do tipo for, em que a variável de controle também é o índice do vetor. Então, como indexa em 0, a variável de controle começa em 0 e enquanto for menor que n, faz. Então, para processar os elementos do vetor, sempre vamos usar uma estrutura de repetição do tipo for, que percorre a cada passo por um elemento armazenado no vetor. Somatório, vamos também nesse processo de repetição mostrar os elementos armazenados do vetor. Índice e valor. Índice e valor. Então, o somatório tem sempre essa configuração. Declara uma variável, inicializa com 0 e o processo que realiza a soma está aqui nesse operador de atribuição. Então, desse lado, a expressão pega o valor parcial do somatório mais o valor que está sendo somado. Então, a cada passo, ele soma um elemento do vetor x e acumula, portanto, nessa variável. Então, essa é uma variável do tipo somatório. Então, o resultado armazenar calculado, somatório de todos os elementos do vetor. Então, declara inicializa, realiza a soma, mostra o resultado alcançado. Média, vamos declarar aqui uma variável, em Java sempre optar pelo tipo double para números reais. Vejo que a média não precisa ser inicializada, porque ela é não usada na segunda parte da operação de atribuição. Ela recebe o resultado de uma expressão, então não precisa ter um valor inicial. Outra preocupação que eu tenho que ter, quando você vai fazer a divisão de um número inteiro, que é o caso da soma de todos os elementos do vetor,
dividido por n, que é a quantidade de elementos do vetor, que também é um número inteiro. Inteiro dividido por inteiro vai dar a divisão inteira. Para calcular a divisão real, nós temos que converter um dos elementos envolvidos na divisão em um número real, que eu vou fazer dessa forma. Então, estou pedindo para que o valor da variável n seja transformado num valor double, para calcular, portanto, a divisão real. Divisão, valor esse que será mostrado usando o especificador de formato F com duas casas decimais. Então, está aí o processo. Vamos fazer a entrada de dados. Vou fechar aqui a janela de projeto para ampliar o nosso ambiente. Então, veja lá que a ordem, primeiro item de 7. Eu vou mostrar a ordem sempre somando 1 no índice. Tá aqui. Porque o primeiro item fica na posição 0, o segundo item na posição 1, o terceiro item na posição e assim por diante. Sempre que eu quero mostrar a ordem do item, eu tenho que somar 1 no índice. Então, vejo lá os valores. 1, 5, 8, 2, 3, 0 e 7. Vejo que aqui no cálculo, então, mostrou que a soma é 26, está aqui. Então, o somatório é sempre feito dessa forma, declara a variável somatória, inicializa antes do processo de repetição. Dentro do processo de repetição, a cada passo estou somando um elemento do vetor x, então nessa variável vou ter a soma de todos os elementos armazenados no vetor. E aqui, através desse comando de saída, estou mostrando esse resultado. Vejo que a média calculada foi 3,71. Veja que aqui no valor correto da média, terceira casa decimal é 4. 4 arredonda para baixo, por isso que o resultado foi 3,71, porque eu mandei mostrar o resultado com duas casas decimais. É isso, obrigado.